Olá pessoal, vamos então na aula de hoje estudar mais uma lei especial, uma lei que é bastante recorrente, bastante cobrada em concurso público e em prova da OAB, que é a Lei de Tóxicos, a Lei 11.343 de 2006. Bom, esta lei, é claro que ela trata prioritariamente da questão dos crimes, e é sobre eles que a gente vai tratar na nossa aula de hoje. Mas não podemos deixar de mencionar que a lei ela não se limita a regulamentar sanções, procedimentos, a prever condutas criminosas. Não é só isso que a Lei 11.343 faz. Ela tem, é claro, um propósito de estabelecer meios de prevenção, ou seja, a lei ela procura tratar a questão da droga, não apenas no aspecto criminal, mas também na busca pela saúde pública, pela proteção da saúde pública, pela prevenção do uso das drogas, e para isso ela cria um sistema. A gente vai falar rapidamente sobre essa parte introdutória da lei antes de iniciar o estudo dos crimes em espécie nela previstos, ok? Então vamos lá. Primeiro, no artigo 1, no artigo 1º, a gente já vai perceber essa tentativa do legislador em criar um sistema de proteção da saúde pública e de estabelecer regras que estão direcionadas à prevenção tanto quanto à repressão. Então vamos dar uma lidinha no artigo 1º. Esta lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes. Para fins desta lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Bom, então a gente já percebe que o objetivo da lei é também o de definir crimes, mas existem vários outros objetivos que o artigo 1º já aponta. Quais sejam a criação de um Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre drogas, a prevenção do uso de drogas, a reinserção social de usuários e dependentes, a regulamentação de normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico, ou seja, são amplas as pretensões do legislador na publicação, na elaboração dessa lei. E aqui no parágrafo único, a gente vai ver que o legislador vai sinalizar o que deve ser entendido como drogas. E para fazer isso, ele aponta a possibilidade das drogas serem elencadas em lei ou em documentos elaborados e revistos periodicamente elaborados pelo Poder Executivo da União. Bom, no nosso ordenamento jurídico, o que existe é justamente essa segunda hipótese. Nós não temos uma lei que defina crime, nós temos, na verdade, uma portaria da Anvisa que elenca quais são as drogas para o nosso ordenamento jurídico. Ou seja, gente, o que vai caracterizar os crimes previstos nessa lei é justamente a característica de ser norma penal em branco. Então, quando a gente estuda esse instituto da norma penal em branco, o exemplo clássico mencionado pela doutrina é justamente a lei de drogas, porque os dispositivos, tanto aquele que prevê o uso de drogas quanto aquele que prevê o tráfico, faz menção, nas suas respectivas definições, à expressão drogas. E aí nós teríamos que saber o que são essas drogas, quais são essas drogas, uma vez que a legislação não especifica, ou melhor, a lei especial não traduz esse conceito. Por isso, a gente precisa buscar a complementação desses dispositivos no nosso ordenamento jurídico. Essa complementação é dada não por lei, mas sim por uma portaria da Anvisa que aponta quais são as substâncias que devem ser consideradas como drogas.
Bom, então é uma norma penal em branco. De que tipo, né? A gente tem que lembrar lá do direito penal 1, que a norma penal em branco, ela se divide, ela pode ser homogênea ou ela pode ser heterogênea. Bom, trata-se de uma norma penal em branco heterogênea, porque a homogênea é aquela que o complemento vem também de uma lei. Então, o crime está descrito numa lei, o complemento também vem da lei. No caso da norma penal em branco heterogênea, o complemento não vem de lei, vem de outro tipo de diploma, como no nosso caso, uma portaria da Anvisa. Por isso é uma norma penal em branco heterogênea. Vamos prosseguir. O artigo 2º também vai destacar assim, essas ideias gerais que a lei procurou registrar, então ficam proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como que estabelece a Convenção de Viena das Nações Unidas sobre substâncias psicotrópicas de 1971 a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico religioso. Também é muito importante a gente lembrar que nessa portaria da Anvisa, acabei de falar sobre ela, né, que complementa a lei de drogas no aspecto criminal, essa portaria, ela pode ser revista a qualquer tempo e ela efetivamente é revista periodicamente. Tanto é assim que nessa portaria, até 2004, estava incluindo um chá utilizado num procedimento ritualístico, espiritualístico, que é o chamado chá Santo Daime. Na verdade, a gente conhece como Santo Daime. A doutrina, ela vai indicar um nome correto, né, que é ayahuasca, mas a gente só, né, normalmente se refere a esse chá como Santo Daime. Mas Santo Daime tem essa visão espiritualista, né, ritualística de um grupo social. E nessas cerimônias realizadas por esse grupo, esse chá é consumido eventualmente. E ele já esteve na lista do Ministério da Saúde, lá da Anvisa, como sendo drogas. Em 2004 deixou de ser. Gente, em 2004 ele saiu da lista justamente porque se percebeu que a finalidade primeira do consumo daquela substância não era a de se drogar, né? Era tão somente a de participar de um evento espiritualístico, né? De alguma coisa que unia as pessoas numa cerimônia e não propriamente o propósito de se drogar. Então, a lista, né, no nosso caso, da Anvisa, ela é revista periodicamente, ou seja, a gente pode hoje ter uma conduta criminosa em função de uma determinada substância que amanhã não haja mais a conduta criminosa sem que o dispositivo que descreve o crime seja alterado. Então, por exemplo, o artigo 28, que é o uso de droga, vamos falar dele daqui a pouquinho, ele não precisa ser alterado para que a maconha deixe de ser uma conduta, o uso de maconha deixe de ser uma conduta criminosa. Da mesma forma como não precisou alterar o artigo que na época estava vigente, né, em 2004, não era o artigo 28, porque não era a lei 11.343 que estava em vigor, e sim a 6368, o uso de entorpecente estava previsto no artigo 16, mas não precisou alterar o artigo 16 para que o chá, o Santo Daime, deixasse de ser uma conduta criminosa. Simplesmente retira-se aquela substância da lista, mantém-se o dispositivo da lei, que na época era o artigo 16 da lei 6368, e apenas deixa de ser criminosa aquela conduta específica relativa à substância X. Tá? Então, vamos adiante. Vamos falar mais um pouquinho ainda dessas noções gerais no título 2. O legislador vai trazer algumas informações a respeito das atuações relacionadas ao CISNAD, e aí ele vai dizer que o CISNAD tem a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com
prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários dependentes de drogas, bem como repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas. Então a gente vai perceber que o legislador, em relação ao usuário, ele tem um olhar de prevenção. Antes de qualquer coisa, o olhar do legislador é um olhar de prevenção. E em relação ao traficante, ao tráfico, o olhar é repressor. E isso vai repercutir em outros dispositivos, até mesmo quando dá indicação das penas relacionadas a cada uma dessas condutas criminosas. A gente vai ver que o legislador avançou muito em termos de uso de entorpecentes, da Lei 6368 para a lei em vigor, 11.343, porque as penas foram completamente modificadas. Na Lei 6368 nós tínhamos a pena de privativa de liberdade e hoje não temos mais pena privativa de liberdade. Isso reflete esse olhar em direção ao usuário, que não é um olhar que o vê como criminoso, pura e simplesmente, né? Associado a esse olhar que é criminoso ainda, né? Pelo menos por enquanto, é ainda um olhar, sim, de ver ali uma conduta criminosa, embora isso seja um questionamento já de muito tempo, mas a gente percebe que o legislador destaca o propósito de prevenir o uso indevido de drogas, né? Então, há uma preocupação grande na questão da prevenção, da proteção da saúde pública como um todo, dos indivíduos, para que eles não façam uso de entorpecente. E aí a gente chega no título 3, no capítulo 3, tratando de dispositivos específicos que estão inseridos nessa denominação. Quer dizer, esse capítulo 3, ele tem essa denominação dos crimes e das penas. É importante ressaltar isso, gente, porque uma das primeiras discussões que surgiu quando da entrada em vigor da Lei 11.343 era justamente se o uso de drogas era uma conduta criminosa ou havia deixado de ser. Esse questionamento surgiu com a Lei 11.343. Bom, mas o fato é que o legislador previu a conduta, a gente vai ler o dispositivo, dentro de um capítulo que tem essa denominação dos crimes e das penas. Então, eu tenho dentro desse capítulo a previsão de crimes. Isso já é uma indicação de que o legislador realmente pretendeu manter o uso de entorpecentes, ou melhor, o porte, a posse de substância para uso, como sendo uma conduta criminosa. E o fez da seguinte maneira, vamos à leitura do dispositivo. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Bom, percebemos que a mudança foi drástica do legislador, né? E isso gerou a tal discussão sobre a qual já mencionei, uma vez que o Decreto-Lei 3.914 de 1941, no artigo 1º, ele diz o seguinte: considera-se crime aquela infração penal punida com reclusão ou detenção. Considera-se contravenção penal aquela infração penal punida com prisão simples ou multa. Bom, em sendo assim, eu percebo que das sanções estabelecidas para essa conduta criminosa, eu não tenho nada disso. Eu não tenho reclusão, eu não tenho detenção, eu não tenho prisão simples e nem multa. Então, afinal de contas, isso aqui é o quê? É crime ou é contravenção penal? Bom, por aquele decreto-lei não seria nenhuma das duas coisas. Logo, seria um fato atípico. Mas como ser um fato atípico se ele está inserido num capítulo intitulado dos crimes e das penas? Essa discussão se instaurou no primeiro momento, mas com o tempo prevaleceu o entendimento de que realmente a conduta ainda era criminosa, ainda é criminosa, né? Esse foi o entendimento que prevaleceu, em que pese ainda decisões dizendo que isso afronta o direito de liberdade, enfim, essa discussão sobre o uso da droga representar
uma afronta ao direito de intimidade, vida privada, até mesmo ao princípio da lesividade, da alteridade também, isso já é de longa data. Tanto é assim, gente, que a gente vai fazer, inclusive, algumas observações, em vermelho são as observações sobre as quais vamos tratar, tanto é assim que a Defensoria Pública de São Paulo questionou formalmente a necessidade de declaração de que esse dispositivo seria inconstitucional. E o Supremo Tribunal Federal começou a julgar essa ação. Então, o Supremo, já em 2015, começou a votar essa ação, que foi proposta pela Defensoria Pública de São Paulo. 3 ministros já votaram, o ministro Gilmar Mendes, o Edson Fachin e o Luiz Roberto Barroso. E o relator, que foi o ministro Gilmar Mendes, no voto dele, ele ressalta muito a questão dos princípios mesmo, né? De que o artigo 28, ele afronta determinados princípios constitucionais e que, por isso, seria inconstitucional. Os demais ministros, eles se prenderam muito à questão do uso da maconha. Então, eles ressaltam que o uso da maconha é que tem que ser descriminalizado. E a coisa está parada, a gente não sabe o que vem pela frente, né, em termos de interpretação, mas o fato é que essa interpretação de que apenas a maconha não seria criminosa, ela não se mostra condizente com a proposta da Defensoria Pública, que foi a de declarar a inconstitucionalidade do artigo 28. E se o artigo 28 for declarado inconstitucional, o uso de qualquer droga não seria mais uma conduta criminosa. Porque se a questão tivesse tão somente na maconha, a questão então estaria direcionada não ao artigo 28, mas sim à lista da Anvisa. Porque a maconha está na lista da Anvisa e se é só ela que eu quero atingir, é só ela que eu quero dizer que não configura mais crime, a medida não é declarar a inconstitucionalidade do artigo 28, mas sim retirar a maconha da lista da Anvisa. Então, estamos num momento aí de indefinição. O projeto do novo Código Penal, ele não previa mais o uso de droga como crime. O fato é que os debates estão acontecendo lá no Congresso e as notícias que temos é de que ele já está inserido lá como crime novamente no projeto, enfim. Então, é uma questão ainda muito indefinida no momento atual. Então, vamos ressaltar que, diante dos tantos verbos previstos lá na descrição típica, né, possuir, guardar, ter em depósito, a gente constata que se trata de um crime de ação múltipla, o que significa que a pessoa pode praticar mais de um daqueles verbos e continua respondendo por um único crime. E, em contrapartida, não precisa praticar mais de um verbo, bastando que apenas um seja praticado para que o crime se configure. Obviamente que o uso pretérito não foi tipificado, porque o crime não está no fato do uso, está no fato de portar, de ter em depósito as drogas para uso, com a finalidade do uso. Então, não é o uso em si, é portar para o uso. Então, se já usou, o uso pretérito, ainda que confessado, ele não está previsto na descrição típica. Bom, há um problema muito sério em relação à aferição da destinação da droga, porque se eu tenho droga em poder de alguém, essa droga pode estar direcionada ao uso, e se estiver, o enquadramento é no artigo 28, ou ela pode estar direcionada ao comércio, e aí o dispositivo a ser enquadrado é do artigo 33. Como aferir isso? A gente tem uma orientação do legislador no artigo 28, parágrafo 2º, vamos dar uma lidinha nesse dispositivo já, mas realmente há uma dificuldade enorme da gente ser preciso nessa percepção da droga ser destinada ao uso ou ao tráfico. É claro que a quantidade significa alguma coisa, mas ela sozinha não é o bastante, né? A pessoa em si, a condição de usuário, de dependente, é uma indicação, mas também sozinho não é um dado seguro. É um grande problema para quem trabalha no setor criminal, né, nos diversos setores criminais que atuam na área criminal. Há uma grande dificuldade em enfrentar a questão da destinação da droga que é encontrada com alguém.
Bom, e se houver uso e houver tráfico? Coisa, aliás, comum, né? Muitas vezes o traficante é usuário, ou o usuário, para sustentar o seu vício, ele também pratica pequenas atuações de tráfico, né? Não é um grande traficante, mas ele pode atuar de forma a se enquadrar no artigo 33. Se houver a condição de usuário e de traficante, obviamente há uma absorção, o tráfico vai absorver o uso, não haveriam duas sanções. Esse entendimento também está consignado. E o objeto jurídico pretendido é a saúde pública. Bom, isso é o que o legislador anuncia, é a saúde pública. Mas em relação especificamente ao artigo 28, há um questionamento em relação a isso, porque o bem jurídico protegido, ao se prever o uso de drogas como crime, não pode ser a saúde das outras pessoas. O olhar tem que ser para a saúde da própria pessoa, e é por isso também, né, que surgem os questionamentos sobre a impossibilidade de descrição dessa conduta como criminosa. Porque quando eu uso drogas, eu estou fazendo mal a mim mesma e não à saúde pública. Bom, isso faz parte de toda essa discussão, essa complexa discussão que envolve o uso de entorpecente, né? E nesse momento, um momento de bastante indefinição. E é um crime de perigo abstrato. A doutrina classifica como sendo de perigo abstrato, ainda que concretamente não se possa provar o dano ao A, ao B, ao C, uma vez que a lei se propõe a proteger a saúde pública. Esse seria um perigo abstrato para esse bem jurídico protegido, que é a saúde pública. Então vamos lá. Com relação à tentativa, nós vimos que de todos os verbos elencados ali no artigo 28, alguns têm a natureza de serem condutas instantâneas, que se consumam de forma instantânea. Outras que se caracterizam pela permanência, pelo fato dela se prolongar no tempo. Então, por exemplo, adquirir é alguma coisa que vai se consumar num momento preciso. Olha, eu entrego o pagamento em troca da mercadoria. Bom, isso é o adquirir, que acontece no momento preciso, é um crime instantâneo. Mas ter em depósito é uma infração permanente, porque enquanto eu tiver em depósito, eu estou numa situação flagrancial. Então, em relação à tentativa, a gente vai perceber que quando o crime se insere nesses verbos, se configura de acordo com esses verbos que têm essa característica de permanência, não há tentativa. Mas, em relação a outros, há possibilidade de tentativa. E eu mencionei justamente o adquirir. Há uma divergência na doutrina específica em relação ao adquirir, em relação à necessidade ou não da entrega da substância. A pessoa, para adquirir um objeto, para adquirir a droga, ele tem que necessariamente receber a droga? Há essa discussão. Eu posso, por exemplo, comprar a droga e a pessoa me mandar pelo correio, mas eu já paguei por ela, eu já adquiri, eu só não recebi a droga. E a minha conduta seria criminosa ou não? Há essa discussão e há uma divergência em relação a isso. Nós não temos uma interpretação única. Então, há entendimento de que a droga tem que ser recebida para que o verbo adquirir se configure. E há entendimento de que o adquirir não pressupõe necessariamente a entrega, mas sim a negociação. Eu fiz a negociação, ainda que eu não receba a droga, eu já teria consumado o crime de uso, se a destinação da droga for realmente o uso. Trata-se de crime da competência do juizado especial, uma vez que as penas sequer são de privativas de liberdade. E aí sim, vamos ler então primeiro o parágrafo primeiro, que vai tratar de uma figura equiparada, que é aquela questão de semear, uma figura que não existia na Lei 6368, embora a jurisprudência já sinalizasse no sentido de exigir ali aquela previsão, porque a gente percebia na prática jurídica que às vezes a pessoa plantava uma quantidade de droga unicamente para o seu uso, e a Lei 6368 não previa essa conduta como sendo criminosa, ou melhor, previa sim, mas não como sendo uso de drogas, e sim como sendo tráfico. O semear na lei anterior era necessariamente tráfico, e hoje não. Hoje, as penas
vão ser aplicadas a quem? Para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Agora, portanto, essa conduta é também de uso, né? Também no artigo 28, uma figura equiparada. E aí vem aquela questão que eu já ressaltei para vocês: como diferenciar uma droga encontrada em poder de alguém, tendo a certeza de que ela se destinaria ao tráfico ou ao uso? Bom, o legislador nos orienta para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal. O juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Bom, gente, esse dispositivo, a intenção do legislador foi ajudar o operador do direito, mas ele traz grandes questionamentos para a nossa doutrina. Primeiro, eu vou considerar que a destinação daquela droga é uso se a pessoa tem um antecedente de uso, e vou considerar que é tráfico se ela tiver um antecedente de tráfico? Olha que perigo, né? Bom, a pessoa tem um antecedente de tráfico, isso significa que se ela está com uma droga posteriormente, necessariamente é tráfico? Então, olha como que é complexa, né, a análise da questão. É certo que personalidade, né, a gente muitas vezes vê a personalidade mencionada como um fator a ser aferido pelo juiz, uma situação que é impossível, na verdade, do juiz aferir, da mesma forma que conduta social, né? Como é que eu vou aferir a conduta de uma pessoa? Assim, essas dificuldades de aferir esses pontos tornam extremamente complexa essa questão na prática. Isso realmente é um problema com o qual a gente convive, uma vez que a quantidade é apenas uma informação, né, que a gente tem que considerar, mas ela não é a única para eu aferir a destinação da droga. E aí, continuando aí no artigo 28, parágrafo 3º, vai dizer que as penas dos incisos 2 e 3 do caput deste artigo serão aplicadas no prazo máximo de 5 meses, quais sejam a pena de prestação de serviço à comunidade e de frequência a cursos educativos. Esses só podem durar no máximo 5 meses. Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos 2 e 3 do caput desse artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses. Se houver reincidência, dobra o prazo para 10 meses. Parágrafo 5º também vai trazer informação sobre a prestação de serviço à comunidade, que deve ser cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados, sem fins lucrativos, que se ocupem preferencialmente da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários dependentes de drogas. Nenhuma novidade, né? A tentativa de conciliar aí essa prestação de serviço com a proposta de prevenção e de recuperação. Parágrafo 6º, para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, nos incisos 1, 2 e 3, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo sucessivamente à admoestação verbal e à multa. Se o sujeito não cumpre aquelas sanções estabelecidas, o juiz pode admoestá-lo ou aplicar multa. O que a gente percebe na prática é realmente, gente, uma ineficácia muito grande dessas sanções penais, e esses meios aqui de forçar, em tese, ao cumprimento das sanções penais para o uso de drogas, eles também são ineficientes, tá? Primeiro porque a admoestação verbal, isso pode não significar nada, né? O juiz alertar a pessoa sobre os malefícios do uso da droga pode não significar nada para a pessoa, se a pessoa realmente não partir dela, né? O propósito de deixar as drogas, e a multa, porque a gente sabe que se a pessoa não tiver bem para ser penhorado, a multa não vai ser eficaz, né? O juiz determinará ao poder público que coloque à disposição do infrator gratuitamente estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado, né? O olhar aí preventivo, o olhar protetivo em relação ao usuário. Aqui no artigo 29 a gente tem também uma abordagem a respeito da pena de multa, que está prevista lá no inciso 2, né, como um meio de forçar o cumprimento das sanções penais originárias. Então,
aqui uma orientação de que essa multa seja estabelecida entre 40 e 100 dias multa, né? Depois da fixação do dia multa, ele vai estabelecer o valor desse dia multa, né? E que os valores arrecadados por essa multa sejam destinados ao Fundo Nacional Antidrogas. E o último dispositivo, que diz respeito à prescrição, enquanto a prescrição é regulada lá no Código Penal e o prazo mínimo prescricional regulado lá no Código Penal é de 3 anos, mas há uma regulamentação específica para o crime de uso de entorpecentes que, segundo a Lei 11.343, prescreve em 2 anos. Tá? Todas aquelas regras lá da prescrição previstas nos artigos 107, 108, 109, enfim, aquelas abordagens sobre a prescrição que existem lá no Código Penal, que a prescrição está basicamente regulada lá no Código Penal, elas têm aplicação, salvo quanto ao prazo. Né? Aquele prazo previsto no artigo 109 para crimes com pena máxima inferior a 1 ano, que é de 3 anos, isso não vale para o uso de entorpecente, porque há uma regra especial no sentido de que a prescrição ocorre em 2 anos. É isso então, gente, em relação ao crime do artigo 28, essas noções gerais da Lei 11.343, ficamos por aqui e vamos continuar estudando os outros crimes em outras aulas. Até lá, então.